Para dar um pouco de contexto sobre por que não entrei em pânico imediatamente, eu moro em uma grande cidade que, em sua maior parte, é um lugar amigável. Mas como todas as cidades, tem suas áreas problemáticas. Existem duas áreas principais que são conhecidas por serem particularmente perigosas e, pelos primeiros 14 anos da minha vida, morei em uma dessas áreas. Por isso, embora possa ser naturalmente desconfortável, eu geralmente não me incomodo muito com bêbados, viciados e pessoas suspeitas falando comigo na rua. Enfim, mudei-me de uma área problemática para uma mais segura, mas que fica muito perto de outra área, que é talvez até pior. Conheço bem essas duas áreas, o que ajudou com o que aconteceu há 5 meses. Eu estava passando por alguns problemas pessoais e já tinha crises de ansiedade. Decidi tirar um tempo do trabalho, mas queria tentar manter uma rotina e ser produtiva. E o que as pessoas produtivas fazem? Elas vão ao dentista muito depois do que deveriam. Então marquei minha consulta, e quando chegou o dia, fui andando até lá. Meu dentista fica na área problemática que agora moro perto. No caminho de volta, tenho que passar por um pub numa estrada principal que tem uma péssima reputação. Qualquer coisa que você possa imaginar já aconteceu dentro ou fora desse pub. Esfaqueamentos, tiroteios, operações antidrogas, de tudo. Como ainda está funcionando, não faço ideia. De qualquer forma, notei alguém sentado no banco do lado de fora do pub. Eu estava com meus fones de ouvido, mas vi que ele estava dizendo algo. Então pensei que ele estava me pedindo um isqueiro ou algo assim e tirei um dos fones. Ele perguntou se eu queria tomar uma bebida com ele. Isso era por volta das 11h30 da manhã. Eu apenas dei uma risada e disse: "Não, obrigado." Assim que dei alguns passos, senti um mau pressentimento, como se algo não estivesse certo. Mas como mencionado, eu estava passando por uma fase de ansiedade, então achei que era isso. Após cerca de 2 minutos, virei à esquerda e vi o homem caminhando em minha direção pelo canto do olho. Disse a mim mesma que não era nada, mas tirei os fones de ouvido de qualquer forma, apenas por precaução, pois estava prestes a atravessar uma rua estreita que leva a um estacionamento e está sempre muito vazia. De repente, ouvi ele gritando para mim: "Ei, moça, quero falar com você, espere." Aquelas coisas de sempre. Ele se aproximou de mim e disse: "Eu não sou um maníaco, mas você é bonita demais para deixar ir." Tentei ser educada, mas também deixar claro que não estava interessada. Não sei porquê, mas parecia ter perdido a habilidade de mentir. Então, quando ele perguntou se eu estava solteira, eu disse sim. Quando ele perguntou o que eu ia fazer naquela noite, uma sexta-feira, eu disse que não tinha planos. Eu sabia 100% que deveria ter mentido, e à medida que a verdade saía, fiquei realmente irritada comigo mesma. Mas enfim, ele parecia ter entendido a mensagem e eu disse que realmente precisava ir. Então continuei andando, pensando que aquilo tinha acabado. Cruzei o grande estacionamento. Também vale a pena notar que eu só podia ir em 2 direções, para onde estava indo ou voltar pelo caminho de onde vim. No final do estacionamento, há uma pista de ciclismo, pedestres, que tem uma parede enorme de um lado, com 2 conjuntos de escadas que levam a um estacionamento em um centro comercial e arbustos do outro lado. É super estreito. Entrei na pista e ouvi passos, como se alguém estivesse correndo. Provavelmente um corredor, pensei. Estou sendo paranoica, até que bem atrás de mim ouvi: "Pelo menos me dê seu número." Finalmente comecei a entrar em pânico e percebi que não era minha ansiedade, e sim algo extremamente suspeito. Dei a ele um número, mas mudei o último dígito. Esse cara então tentou me ligar, mas claramente meu telefone não tocou. Ele começou a ficar irritado, dizendo que eu precisava lhe dar o número certo. Pedi desculpas. Ele então praticamente colocou a mão no meu telefone, estava muito próximo de mim, e me ordenou a digitar o número dele e ligar para ele. Agora o maníaco tem meu número. Ainda não era suficiente para ele. Reiterei que estava a caminho de algum lugar e precisava ir. O que aconteceu em seguida foi um borrão. Eu devia ter tido uma onda de adrenalina. Ele tinha algo, mas não consigo lembrar o que. Acho que meio que apaguei,
e então ele me agarrou pelo cotovelo. A próxima coisa que eu soube é que estava no topo de um dos conjuntos de escadas que levavam a um espaço muito mais movimentado e aberto. Obviamente, entrei em pânico, soltei meu braço e corri. Impressionante como subi todas aquelas escadas rapidamente, considerando que não vou à academia há meses. Felizmente, uma das minhas amigas trabalha em uma das lojas do centro comercial. Fui até lá, olhando por cima do ombro o tempo todo. Encontrei minha amiga, visivelmente tremendo, mal conseguindo falar. Ela perguntou se eu estava bem e eu simplesmente desabei em lágrimas. Organizei meus pensamentos e contei o que tinha acabado de acontecer, tentando minimizar, dizendo que estava sendo dramática. O homem estava ligando para meu número o tempo todo. Ela pegou meu telefone, anotou o número dele e o bloqueou. Ela me levou para a sala de funcionários e me convenceu a fazer um boletim de ocorrência, o que eu fiz. Infelizmente, descobri que o assédio nas ruas não é realmente ilegal onde moro, mas como ele fez contato físico, poderia não ser uma causa perdida. A polícia me disse que entraria em contato. Agora, avance para cerca de 2 semanas atrás. A amiga da minha mãe, que sabia o que havia acontecido, enviou um artigo para ela e pediu que me mostrasse. Eu realmente não pude acreditar nos meus olhos. Era sobre um homem que tinha seguido uma garota e a agredido na mesma área problemática. No final do artigo, havia uma foto. Era ele. Eu não ouvi nada da polícia, e como ele já havia sido acusado, achei que não havia necessidade de contatá-los novamente. Gostaria que eles tivessem levado o que eu disse mais a sério, pois me lembro especificamente de minha amiga dizendo que alguém mais jovem ou menos acostumado com esse comportamento poderia não ter escapado ou fugido, o que foi o que me convenceu a fazer o boletim de ocorrência em primeiro lugar. Meu coração está com a garota, e embora ele esteja atualmente na cadeia, realmente espero que nem eu nem ela tenhamos que enfrentar ele novamente. A acusação foi bastante séria, então ele estará lá por um longo tempo, felizmente. Eu conheci meu primeiro namorado sério quando eu tinha 15 anos, no ensino médio, em 2005. Acabamos ficando juntos por cerca de 2 anos e meio. Estávamos na mesma escola, com apenas 3 meses de diferença de idade. Nós nos enturmamos bem com os amigos um do outro, então todos saíam juntos sem problemas. Alguns meses depois do início do relacionamento, começaram a aparecer alguns pequenos sinais de alerta. Um outro cara tentou falar comigo, e meu namorado o ameaçou, o que acabou fazendo com que ele fosse para a detenção, já que isso aconteceu durante o horário escolar. Esse foi o primeiro de muitos momentos em que vi um lado muito assustador dele. Outros episódios, que na época não pareciam tão significativos, mas que hoje percebo que eram, incluíam ele quebrar a janela do quarto porque eu não queria sair para beber uma noite, jogar bebidas em mim e, quando seu lado feio começou a aparecer ainda mais, ele me empurrou contra uma parede porque um dos seus amigos se sentou ao meu lado em um sofá durante uma festa. Felizmente, seus amigos o afastaram de mim e lhe deram uma bronca, mas foi colocado para escanteio como apenas bebida demais e logo esquecido. O tempo passou e nos separamos brevemente porque ele estava usando muitas drogas, principalmente êxtase e speed. Eu não queria me envolver com tudo isso, o que fez com que passássemos muito menos tempo juntos. Então terminei. Ficamos separados por 1 mês antes de voltarmos, durante o qual eu estava conversando casualmente com outra pessoa, mas não deu em nada. Uma manhã, enquanto ainda estávamos na cama, ele recebeu uma mensagem de um amigo local e foi encontrá-lo, me deixando na casa dele. Sua mãe, padrasto e irmã estavam fora, então depois de uns 5 minutos me levantei e fui ao banheiro. Ouvi o carro dele frear bruscamente do lado de fora, a porta da frente bater na parede e ele subindo as escadas correndo. Ele estava respirando pesadamente, quase rosnando. A porta do banheiro estava trancada. Era de madeira, então não demorou muito para ele arrombá-la. Ele gritou comigo sobre como eu tinha falado com outra pessoa enquanto estávamos separados e como eu podia ter feito isso, apesar de ele ter ficado com outra pessoa no círculo de amigos dele.
Expliquei que era apenas mensagens de texto e que estávamos separados, mas ele não quis ouvir. Ele rasgou a alça da minha blusa e minhas botas de cano longo até o joelho e me mandou ir embora a pé, uns 8 quilômetros até minha casa. Moro no Reino Unido, em uma área muito tranquila. Geralmente há uma pequena vila, depois um trecho de 1 quilômetro de estrada deserta, depois outra vila, outro trecho de estrada e assim por diante. Eu estava andando pelo primeiro trecho de estrada, com minha blusa pendurada e minhas botas esquisitas porque estavam rasgadas, quando ouvi o carro dele. Era um Saxo VTR com um escapamento barulhento. Não queria lidar com ele de novo, então pulei sobre uma cerca e me escondi. Lembro de ter me arranhado nos espinhos, mas não liguei. Apenas me agachei atrás da cerca, torcendo para que ele desaparecesse. Ouvi o carro dele subindo e descendo a estrada algumas vezes antes que ele desistisse. Achei que estava seguro e, ignorando todas as chamadas dele, consegui chegar em casa segura, correndo na maior parte do caminho. Recebi mensagens dele pedindo desculpas e dizendo que tiraria a própria vida, mas não me importei mais naquele ponto. Depois de um tempo, ele finalmente me deixou em paz e eu me concentrei na faculdade e em passar tempo com meus amigos. Queria que essa fosse a última vez que tive contato com ele, mas não foi. Estava saindo com amigos na cidade e tinha colocado meu ex para trás da minha mente, pois já fazia meses que não ouvia falar dele. Estava me divertindo dançando quando ele apareceu do nada. Tentou falar comigo, o que reconheci, mas não estava com disposição para isso. Fui ao banheiro perto da saída para pensar no que fazer. Uma amiga minha estava trabalhando no Asda, supermercado, local naquela noite, e eu sabia que ela terminaria em aproximadamente 1 hora. Decidi que sairia do clube e andaria até o Asda e esperaria ela sair. Sabia que levaria uns 15 a 20 minutos para chegar lá. Em retrospectiva, foi a ideia mais estúpida, mas só queria me afastar dele. Espiei do banheiro e, embora estivesse cheio, não o vi, então pensei que estava tudo bem. Corri para o guarda-volumes, peguei meu casaco e saí. Havia pessoas do lado de fora fumando e conversando. Olhei ao redor enquanto passava, não o vi, então achei que estava tudo bem para sair. Cerca de 10 minutos depois, comecei a me sentir inquieta, sem saber por quê. Só estava cheia de medo. Olhei para trás e a uns 10 metros de mim estava meu ex, me seguindo, olhos fixos em mim, sem dizer uma palavra. Ele parecia maligno. Deve ter ficado esperando eu sair do banheiro, ou me viu pegando meu casaco e me seguiu à distância o tempo todo. Já passava da meia-noite. As ruas estavam desertas por causa do horário e não havia casas por perto. Percebi naquele momento o quão mal eu tinha feito. Mandei uma mensagem rápida para minha amiga, dizendo o que estava acontecendo, onde eu estava e para onde ia. Ela tentou ligar, mas cancelei, pois não queria que ele soubesse que tinha alertado alguém. Acelerei o passo e ouvi que ele também acelerou. À minha frente, como em um filme de terror, estava a passagem subterrânea. É um túnel que passa por baixo da estrada principal e leva ao estacionamento do Asda. Eu tinha que correr por esse túnel de 90 metros mal iluminado ou me virar e enfrentá-lo. Decidi correr pelo túnel. Afinal, o Asda estava aberto do outro lado e com certeza haveria alguém no estacionamento. Tinham um posto de gasolina 24 horas e um caixa eletrônico que muitas pessoas usavam. Então disparei pelo túnel e ele começou a gritar xingamentos para mim, o de sempre. Cheguei ao fim do túnel e fiquei aliviada ao ver o Asda todo iluminado, sabendo que havia gente lá dentro. Notei um rapaz em uma motoneta não muito longe da entrada. Baixei a guarda, achando que ele me deixaria em paz agora que alguém estava visível. Mas estava errada, muito errada. De repente, fui agarrada pelos cabelos. Ele tirou meu celular da minha mão e o quebrou no chão. Comecei a gritar e o rapaz da motoneta viu e correu para dentro da loja. Ótimo. Meu ex começou a me puxar de volta para a passagem subterrânea e comecei a entrar em pânico. Se ele me levasse para a passagem subterrânea, eu estaria ferrada. Com todas as minhas forças, dei um soco nele na cara. Foi quando lembrei que ele ainda segurava meu cabelo e acabou arrancando um pedaço dele.
Ele me pegou de novo, me levantando pelo pescoço, só para me jogar no chão, cortando meus joelhos e mãos. Ele agora estava gritando comigo, me xingando por ter batido nele. Nesse ponto, comecei a ouvir gritos, e para meu alívio, estavam se aproximando. O cara da motoneta tinha alertado o pessoal do supermercado sobre a situação, e uma variedade de pessoas estava correndo em nossa direção. Um segurança, funcionários e até um cliente. Meu ex começou a correr, mas foi pego. O pessoal do Asda tinha chamado a polícia, que estava a caminho. Vi minha amiga e simplesmente desabei nos braços dela como um bebê. A polícia chegou em 5 minutos. Eles o prenderam e me levaram à delegacia para prestar depoimento. Tiveram que tirar fotos de todas as minhas feridas, todas infligidas por alguém que um dia amei. Hematomas, arranhões, cortes, um pedaço de cabelo faltando. Me senti com vergonha. Lembro do policial tentando aliviar o clima brincando sobre eu ter conseguido dar um soco nele pelo menos. O que aconteceu depois foi um borrão. Me tranquei e desenvolvi ansiedade e ataques de pânico devido a tudo o que aconteceu. Lembro de um policial me visitando para me informar sobre uma data no tribunal. Não compareci. Em retrospectiva, deveria ter ido, mas não conseguia encará-lo naqueles olhos malignos. Não queria lembrar do medo que senti olhando para ele. Só queria que tudo fosse embora. Estava no jornal local naquela semana, com detalhes da data do tribunal, etc. Me disseram que ele tinha entrado em um programa de controle da raiva e tinha começado a fazer terapia. Ele foi forçado a enfrentar quem ele era, o que me alegra, pois ele era um monstro. Eu tenho feito minha 1 hora de exercícios ao ar livre à noite, porque acho isso muito relaxante. Minha vizinhança é bem tranquila, e eu sou sortuda de morar numa área legal que sempre considerei super segura. Eu costumava caminhar à noite antes mesmo da pandemia, porque moro bem ao lado de um canal. Então há muitos caminhos bonitos que ficam especialmente lindos à noite, iluminados pela lua. Enfim, estava caminhando ontem à noite, e decidi passar na loja primeiro porque estava com fome. Depois seguiria meu caminho habitual ao longo do canal. Enquanto caminhava, ouvi 2 caras falando alto em alemão. Moro na Inglaterra, então isso foi um pouco incomum, mas não pensei muito sobre isso. Eles tinham cerca de 30 anos, eram bem altos e usavam bonés com desenhos iguais, o que achei engraçado. Eles começaram a se aproximar bastante, e quando olhei para trás para olhá-los, percebi que estavam me encarando, o que me deixou um pouco assustada. Acelerei o passo em direção à loja, mas tive que parar no sinal da rua, pois não planejava ser atropelada por um carro. Eles me alcançaram, mas não pararam para esperar o sinal fechar, apenas atravessaram a rua e entraram na loja para onde eu estava indo. Decidi ignorar minha fome e segui para o canal para minha caminhada. Parei de pensar nos homens logo depois, atribuindo isso ao fato de eu ser uma pessoa geralmente ansiosa. Não gosto particularmente de passar por estranhos à noite e já sou bastante consciente de mim mesma, sem eles falando comigo ou sobre mim. Enfim, completei minha caminhada e estava voltando para casa. Para a história fazer sentido, preciso descrever onde estava. À minha direita, havia a própria água. Eu estava na trilha e à minha esquerda, havia uma grande queda que dava direto na estrada principal. Ao lado dessa estrada, havia uma fileira de casas. Em frente a mim, havia uma ponte ferroviária. Eu estava com os fones de ouvido, e minha música estava bem alta, mas achei que ouvi alguém gritando. Tirei um dos fones e fiquei ouvindo, mas estava tudo bem silencioso, exceto pelos carros passando na estrada abaixo de mim. Foi então que vi 2 homens se dirigindo à ponte, e os reconheci imediatamente como os 2 caras que tinham me encarado antes, pelos bonés. Parei de andar, minha ansiedade voltou com força e pensei em ligar para alguém, irracionalmente pensando que se eu estivesse no telefone quando eles passassem por mim, eles não me incomodariam. Mas apesar de ter ficado parada por um bom tempo, ninguém saiu de debaixo da ponte. Fiquei olhando para a ponte por um tempo, completamente confusa, porque não havia como eles simplesmente terem desaparecido.
Eu conseguia ver através do outro lado da ponte, então sabia que eles não tinham virado e ido embora ou algo do tipo, mas certamente não tinham passado por mim. Depois de alguns momentos, comecei a pensar se estava alucinando ou algo assim. Não tenho histórico de alucinações, mas não conseguia explicar de outra forma. Comecei a andar lentamente em direção à entrada da ponte e bem quando estava prestes a entrar, eu vi. A sombra de um dos homens se projetou na parede. Meu sangue gelou literalmente quando percebi o que estava acontecendo. Eles estavam me esperando do outro lado da ponte, mas devem ter se escondido atrás do pilar para que eu não os visse. Minha mente foi para 1000 lugares diferentes, em pânico sobre o que eles fariam se eu passasse embaixo daquela ponte. Eu estava convencida de que eles simplesmente me seguiriam se eu ficasse onde estava e ligasse pedindo ajuda, certa de que eles sairiam para ver o que estava acontecendo e eu ficaria presa. Fiz a única coisa que consegui pensar. Silenciosamente corri até a cerca que separava a trilha do canal da queda para a estrada principal e a subi. Era apenas uma cerca baixa, até a altura da coxa, e do outro lado havia um pequeno espaço antes da parede e da queda em si. Esperei alguns momentos enquanto os carros passavam, mas felizmente moro numa área tranquila, então a estrada logo ficou vazia. Consegui me orientar para me abaixar da queda sem fazer muito barulho ou me machucar muito, e no momento em que meus pés tocaram o chão, corri na direção das casas o mais rápido que pude, sem fazer barulho, só olhando para trás quando estava quase na beira da estrada. A van ainda estava ao lado da ponte, e eu podia ver que eles estavam olhando através da ponte para ver onde eu havia entrado. Me senti doente e aterrorizada, mas consegui chegar em casa. Não sei o que eles queriam, não sei quem são ou se estarão lá novamente esta noite, mas sei que não vou mais caminhar à noite por um bom tempo. Isso aconteceu com uma das minhas melhores amigas e eu em 2017, e sinto que vale a pena compartilhar. Minha melhor amiga Elise estava namorando um cara chamado Mark em 2016. Eles terminaram bem na virada do ano novo. Conheço Elise há mais de uma década, mas não conversávamos muito enquanto eles estavam juntos. Encontrei-os uma vez em uma cafeteria local, abracei Elise e estava conversando enquanto Mark me olhava com nojo, como se Elise não pudesse falar com suas amigas. Na época, não dei importância, achando que ele era apenas antissocial. Não tinha ideia de que ele acabaria arruinando um ano inteiro da minha vida. É meio confuso como Mark entrou em contato comigo especificamente. Acredito que Elise tenha postado sobre o término e ofereci meu apoio publicamente, então ele me mirou. Começou na véspera de Ano Novo. Ele começou a me mandar mensagens no Instagram repetidamente, me ameaçando, enquanto eu estava em um encontro com meu então namorado, 2 das minhas ex-melhores amigas e o namorado da minha ex-melhor amiga. Lembro de ver minhas notificações explodindo e ignorei, mas todos pareciam mais preocupados do que eu. Deixei para lá até tarde do dia seguinte. Quando finalmente olhei meu telefone, tinha dezenas de mensagens de Mark, além de algumas postagens públicas em que ele nos marcava, chamando-nos de todos os nomes possíveis e dizendo que eu era a razão do término deles. Respondi às mensagens privadas perguntando por que ele estava me perseguindo. Esse foi o maior erro que já cometi. Depois de algumas mensagens raivosas dele, ele me bloqueou e eu pensei que tinha acabado. Também tive algumas chamadas perdidas de Elise, então finalmente entrei em contato com ela para saber o que estava acontecendo. Ela me contou freneticamente que Mark era um homem perigoso e que ele a estava atormentando desde o dia em que se tornaram um casal. Ele a jogava pelo apartamento, deixando hematomas horríveis, dos quais ela me mandou fotos. Ele ameaçava acabar com a própria vida se ela o deixasse e até fez um escândalo em uma loja de tatuagens porque se recusaram a tatuar o primeiro e segundo nome de Elise sobre sua sobrancelha. Em vez disso, tatuaram Criança Chorona, condizente com sua personalidade. Elise também me informou que Mark já tinha passado um tempo na cadeia antes de conhecê-la por abuso doméstico. Ele havia esfaqueado a ex-namorada na perna
e ficou apenas um mês atrás das grades antes de seu pai pagar a fiança. Com essa nova informação, fiquei aterrorizada. Elise me disse onde ele morava e era diretamente atrás da cafeteria que mencionei antes. Eu frequentava aquele prédio e aquela parte da cidade em geral, o que se tornaria relevante mais tarde. Eventualmente, me acalmei e esqueci dele até que ele conseguiu meu número de telefone. Ainda não sei como, mas acordei um dia com mais de 30 mensagens dele e fiquei horrorizada. As mensagens incluíam ameaças de machucar a si próprio se eu não ajudasse ele e Elise a voltarem, ameaças de me matar, pedidos de ajuda, ele me bloqueando e desbloqueando só para recomeçar o ciclo novamente. Sendo muito ingênua e não querendo ser responsável se ele realmente acabasse com a própria vida, não o bloqueei. Pedi a ele para me deixar em paz e sugeri um número para ele ligar onde pudesse obter ajuda. Ele fingiu se acalmar por um tempo e eu lhe dei o número. Depois de muitas mensagens dizendo o quanto sentia falta de Elise, mas também queria matá-la, contei a ela imediatamente e a pressionei para ir à polícia. Ela não foi. Ele a condicionou a acreditar que ela se metesse em problemas se o denunciasse, e isso durou meses. Normalmente eu não respondia, e quando respondia, ele parecia relaxar por um tempo. Vou pular para uma noite específica, quando Elise e eu estávamos conversando na minha casa. Estávamos conversando quando meu telefone começou a vibrar. Ignorei e continuei falando, porque não queria ser rude. Elise pegou meu telefone e disse: "É o Mark." E claro, Mark estava bombardeando meu telefone com ameaças de se cortar, porque sabia que Elise estava na minha casa, nos chamando de nomes terríveis e alegando que seria nossa culpa se ele morresse naquela noite. Não respondi, mas o que veio a seguir é algo que ainda me assombra até hoje. Ele enviou um vídeo. Curiosa, cliquei enquanto Elise assistia por cima do meu ombro. O vídeo mostrava o braço de Mark com um grande corte no meio. Ele estava fingindo chorar ao fundo, dizendo: "Vocês me fizeram fazer isso. Eu os odeio." Ele apertava o punho várias vezes para fazer mais sangue jorrar. Elise e eu ficamos tão chocadas que assistimos ao vídeo inteiro de 50 segundos, apesar de quão perturbador era. Imediatamente liguei para a delegacia local de Elise, que deu o endereço dele a eles, e um policial veio até minha casa para ver o vídeo e fazer algumas anotações enquanto esperávamos a chegada da polícia. Mark postou o vídeo horrível em seu Instagram e desbloqueou Elise e eu só para nos marcar em uma legenda, alegando que nós o mandamos fazer isso. Sendo um cara convencionalmente atraente com uma estética de e-boy, as garotas que suspiravam por ele comentaram algumas coisas bastante duras sobre nós e o bajularam loucamente. Ele foi internado naquela noite, e meu desejo era mantê-lo assim, mas o assédio continuou assim que ele saiu. Vou adiantar alguns meses agora. Mark não deixou Elise e eu em paz, e ainda éramos muito próximas. Tínhamos uma amiga, Kayla, visitando de outro estado, que também tinha tido problemas online com Mark e o odiava, mas não tinha medo dele. Ela sempre carregava mais de uma arma, um spray de pimenta, e sabia lutar. Ela sugeriu que fizéssemos uma caminhada na parte da cidade onde ele morava, querendo visitar a cafeteria, ver alguns dos pequenos negócios e depois jantar em uma pizzaria. Elise e eu concordamos relutantemente. Estacionamos em frente à cafeteria, pegamos algumas bebidas e começamos a caminhar pela rua. Em cerca de 5 minutos, Mark passou de moto. Elise e Kayla estavam imersas em conversa, enquanto eu ficava para trás. Olhei para cima e fiz contato visual com Mark. Elise e Kayla o notaram enquanto ele acelerava. Kayla nos assegurou que ele não se aproximaria de nós com ela por perto, então continuamos andando. Mark começou a circular o quarteirão em que estávamos caminhando com sua moto. Quando cruzamos o próximo quarteirão, ele mudou para aquele e circulou-o. No terceiro quarteirão estava a pizzaria, com paredes de vidro transparente, claro. Entramos e nos sentamos no canto ao lado do vidro. Ficamos lá por cerca de 1h30, comendo, conversando e tomando refrigerante. Mark circulou o restaurante o tempo todo e fizemos o possível para ignorá-lo. Quando terminamos e nos levantamos para sair, Mark acelerou e não o vimos novamente naquela noite.
Algum tempo se passou e Mark começou a passar de moto pela casa de Elise todas as noites. Dentro de uma semana, ele começou a fazer o mesmo comigo. Eu contei aos meus pais, meu padrasto que mantinha um olho atento em nossa rua. Minha mãe sempre garantia que nossas portas e janelas estivessem trancadas, as persianas fechadas antes de ir para a cama. E meu pai até fazia uma patrulha noturna, dirigindo ao redor da minha rua por alguns minutos no caminho de casa do trabalho. Mesmo assim, eu acordava quase todas as noites ao som do motor da moto dele rugindo do lado de fora da minha casa. Não tínhamos provas disso para mostrar à polícia, pois ele de alguma forma fazia isso sem deixar rastros, então não nos preocupamos em relatar isso. No final de 2017, Mark pegou sua moto e partiu para a Califórnia para evitar os problemas legais que enfrentava aqui. Elise e eu ficamos aliviadas, para dizer o mínimo. Ele ainda nos assediava de tempos em tempos, mas nunca mais voltou. Paramos de ouvir falar dele após um tempo e não pensamos mais nisso. Avançando para setembro de 2019, Elise e eu estávamos aproveitando o sol quando ela recebeu uma ligação. Mark estava morto. Ele morreu logo depois que as ligações e mensagens para nós pararam. Ele se envolveu em uma briga com seu novo traficante de drogas no Arizona e o deixou tão irritado que o traficante o matou a tiros e ele morreu instantaneamente. Ele também foi acusado de violência doméstica 2 vezes na Califórnia e no Arizona e estava fugindo de um mandado de prisão. Seu pai disse a todos que foi uma overdose acidental, porque Mark era conhecido por abusar de remédios e outras drogas diversas, mas isso foi para encobrir seu filho sociopata. Não tenho certeza se a morte de Mark foi seu karma ou se algum ser superior estava nos protegendo, a nós e a todas as garotas que ele machucou no passado e machucaria no futuro. Mas ele se foi agora. Nunca mais precisaremos nos preocupar com nossa segurança por causa dele, embora ver fotos dele ainda me dê arrepios, e me sinto terrível por ele ter vindo a um fim tão infeliz.